Oi, gente, bom dia. Danado hoje, viu? Eu tô aqui numa briga, né, para ajeitar a gravação desse vídeo de hoje, aqui para nós trocarmos os nossos, né, 20, 30 minutinhos de conversa, né? Eu tô aqui na Cururupitanga, óbvio, né? Com esse cenário aqui atrás de mim, não tem como estar em outro lugar. E se eu tomar uma daquelas quedas homéricas aqui ao vivo, né? Vocês não estranhem não, viu? Isso pode acontecer. E haja balanço de rede, né? Bom, vamos hoje falar sobre o que eu pretendo, né? Que é conseguir reduzir o balançar da rede. Estava muito forte, né? Já não basta esse sol aí que tá danado, né? Bacana, né? Muito bacana mesmo. Eu gosto de um sol assim. Né? E nós aqui estamos desfrutando desse maravilhoso sol. Né? O Deus Sol aí nos espargindo seus raios desde 150 milhões de quilômetros de distância, né? Acho que vocês devem se lembrar disso, né? Das nossas aulas, né? Lá do colegial. Né? Quem estudou um pouquinho, né? Sabe da distância da Terra ao Sol, que é a distância média, né? Que é uma elíptica, não é um círculo perfeito, que tem a distância de 149 milhões e 600 mil quilômetros de distância. Né? A luz do Sol, para quem não sabe, para quem não é muito afeito às coisas da astronomia, ela demora 8 minutos para chegar. O Sol emite essa energia o tempo todo, claro, né, sem parar, em todas as direções do espaço, né, para frente, para trás, do lado, né, é uma bola de fogo, né, expandindo energia em todas as direções possíveis e imagináveis. Mas tudo bem, eu estou começando aqui esse papo sobre astronomia, né? Eu já ia falar astrologia, mas é astronomia. Porque o que me foi, assim, o que me pegou, né, nessa manhã, já quase meio-dia, eu acho, eu não tenho bem noção do tempo direito, mas acho que já quase meio-dia, foi justamente as distensões do tempo, né? Essa coisa que a gente tem chamada tempo, né? Que nós damos o nome de, os gregos, né? Dão o nome de Cronos, os gregos clássicos, né? Os gregos antigos, Cronos para o deus do tempo, né? E tem um outro deus, né? Que também significa um tempo mais poético, um tempo mais tranquilo, menos inexorável, né? Que é Kairos. Mas aí são coisas da mitologia, né? Que a gente vai transitando por elas. Ok. Nós, né, humanos, a gente lida com o tempo nos estágios passado, né, o que nós já fizemos, presente, o que nós estamos fazendo, né? E esse presente, ele é, eu diria, no mínimo esquisito, né? Porque na medida em que eu estou fazendo, ele já não é mais presente, ele já se tornou passado. Ah, como é que você explica isso, João? Eu estou aqui gravando esse vídeo aqui para vocês. Na medida em que eu emiti essa frase, ela já não está mais no presente, ela já foi para o passado. A frase que eu possa pensar, que eu deva emitir, essa está no futuro. Mas na medida em que eu estou emitindo ela, ela está no presente. Então, é uma coisa assim meio doida, né, da gente estar pensando. Aí você pode dizer assim,
Poxa, João, com tanta coisa para pensar, você vai parar para pensar sobre isso? Gente, aqui na Cururupitanga, como eu tenho essa disponibilidade de tempo e de espaço muito propícios para elucubrações, as mais variadas, eu me dou ao luxo de poder pensar sobre o tempo, sobre a abstração que nós damos o nome de tempo. Ela só existe para nós, né? Os animais, eles não lidam com essa noção de tempo. Para eles é sempre o presente ali, o que eles estão vivendo. Alguns animais mais inteligentes têm um pouco da memória do passado, né? Um chute que você deu num cachorro. Às vezes ele pode não gravar você imediatamente, mesmo que você desapareça um bom tempo, ele vai talvez esquecer da sua figura pessoal, mas ele vai lembrar, né, de que uma pessoa com as suas características deu um chute nele. E essa pessoa fica marcada na memória desse cão, desse cachorro, dessa cachorra. É muito interessante isso. Isso vale também para o elefante, porque tem essa memória, o macaco, evidentemente, e outros animais, né? Tem essa memória do passado. Mas eles não têm a memória do futuro. Né? E por que nós humanos lidamos com o passado, presente e futuro? Porque nós fazemos abstrações. Né? Nessa abstração, a gente projeta o que a gente quer fazer. Semana que vem eu vou a São Paulo, ou eu vou ao Rio de Janeiro, ou eu vou a Nova York, ou eu vou a Carolina do Norte, ou eu vou à Europa. Daqui a 6 meses eu vou projetar uma viagem. Eu quero viajar para a Austrália, eu quero viajar para a Nova Zelândia. São abstrações. Primeiro que você não sabe sequer se vai estar vivo, viva, daqui a 6 meses para ir à Nova Zelândia, para ir à Austrália, para ir à Europa, para ir a qualquer lugar. Você não sabe sequer daqui a meia hora se você vai estar aqui. Então, é essa abstração, né, que eu me peguei e me pego pensando sempre, né? Eu já falei, talvez, provavelmente já falei em alguns outros vídeos ou em lives, né? Que o que nós temos é um eterno e constante presente. Né? E ele só se dá dentro de uma quarta dimensão do tempo, né? Que nós dividimos em dimensões, passado, presente e futuro. A quarta é o espaço. Não existe tempo fora do nosso espaço físico de vivência. Né? Outros pensadores já se dedicaram a esse mistério, já escreveram longos tratados a respeito, Spinoza, Heidegger, Nietzsche, Schopenhauer, Kierkegaard, quantos outros, né? Outros escritores, escritoras, né? Simone Weil, Simone de Beauvoir, duas francesas, né? Mas outras, né? Norte-americanas, inglesas. Eles, eu acho que tinham essa exata noção de que o tempo é uma abstração. Assim como, né? Se você ainda não leu o Yuval Harari, né, que escreve alguns livros, ainda está entre nós, né, um israelense. Ele escreveu um livro que eu tenho ele e acho muito legal, que é Sapiens, né, que ele fala da abstração, como países são abstracionais, dinheiro é uma abstração, as empresas são abstrações. Então, coisas que nós consideramos concretas, eles chamam de ficções abstracionais. Né? Não está longe da verdade, não. É mais ou menos por aí. Tudo nosso é demasiado transitório. Né? E nessa transitoriedade, nesse transitar, né, que Heidegger deu o nome de Ansein, né?
quer dizer o quê? Mais ou menos a presença, né? E na medida em que nós estamos presentes, que nós estamos dentro do tempo, né? Nós somos capazes de viajar por essas abstrações. Quando nós estamos dentro do tempo, né? Ontem eu fiz uma live lá na serraria, para onde eu devo ir daqui a pouco, muito provavelmente, né? Pretendo, claro. Fiz uma live em que eu falei sobre, deixa me ver, eu falei sobre tempo, sobre como a gente se vira, né, dentro dessa coisa impalpável, né? Olha a palavra, eu falei sobre palavras, sobre etimologia, e olha que coisa linda, quando nós usamos a palavra impalpável, palpar, né? Impalpável, né? Impalpável. Nós estamos dizendo que nós não podemos apalpar, não é? O tempo é impalpável, não dá para apalpar. Não dá para você pegar o tempo, não dá para você prender o tempo, não dá para você parar o tempo. Hoje eu estou fazendo esse vídeo bem diferente de todos os outros, né? Porque é uma coisa, quase que na totalidade, quem tem esse tipo de pensamento é um agnóstico, ou é um ateu, não é? É uma pessoa que não tem assim uma denominação religiosa para seguir. Eu costumo dizer que não tem uma muleta religiosa para se apoiar, né? Então, a gente se apoia na gnosis, né? No conhecimento. Gnosis é a palavra grega para conhecimento. Gente como eu, né, que eu me penso agnóstico, eu acredito em energia, né? Se você falar assim, Deus é energia, eu consigo sentir Deus como uma energia, eu vou entender, você consegue sentir a divindade, que pode ser Deus ou uma deusa, porque a gente sempre dá a conotação masculina, mas acho que uma divindade, algo próximo de uma divindade, se a gente consegue mensurar, imaginar, não vai ter gênero, né? É uma substância evidente que vai superar e sobrepor essa questão de gênero, né? A gente diz Deus, deusa, está valendo, né? É como a gente consegue ver. E eu digo sempre o tempo todo, Deus é da forma, Deus, deusa, é da forma que você consegue criar, imaginar, né? E é uma proposição um pouco mais problemática, né? Gera controvérsia pra caramba, né? Quando eu digo que não é Deus que te criou, né? É você que o cria, né? É você com sua capacidade. Você vai criar Deus conforme Deus, deusa, está sempre deixando isso bem claro, conforme a sua capacidade de cognição. É isso que faz essa criação, não é nada mais, nada menos do que isso. Mas pulando esse aspecto mais, digamos, não problemático, mas tem uma polêmico, né? Esse aspecto mais polêmico de se há Deus, se não existe Deus, isso não é o que eu estou abordando aqui. Eu estou abordando a questão do tempo, né? E como eu disse, os gregos davam-lhe, acreditavam um Deus para o tempo, né? Para o tempo corrente, o tempo que não tem parada. Cronos, né? Por isso vem a palavra cronológico, cronologia, né? Cronológico, na verdade, ele significaria conhecimento do tempo. Significa, na verdade, né? A gente dá outras conotações, mas a raiz dele, etimológica, é conhecimento do tempo, né? Quando você fala cronologia, você está fazendo estudo do tempo, uma ciência do tempo. Assim como psicologia é conhecimento da psique, conhecimento da mente, estudo da mente. E aí você vai para outras logias, né, e outros logos, e logos, inclusive, né, para
para conhecimento aí da turminha que chega por aqui, Logos, na verdade, também como alguns estudiosos, alguns pensadores e alguns religiosos também, né, se referem à divindade máxima. Eles dizem o Logos manifestado, né, que seria o conhecimento da divindade, né, mais ou menos por aí. Mas o que eu vim realmente aqui tratar foi dessa coisa desse tempo abstracional, né? O João aqui na Cururupitanga, ele se dá o luxo de pensar sobre um monte de coisas, né? Até sobre o tempo. Tem essa rede aqui, né? Para eu ficar aqui deitado. Aqui eu estou numa postura, né? De triclínio romano, né? Eu acho lindo aqueles tipos sofás, né? Da antiguidade clássica romana, né? Que eles davam o nome de triclínio, que era onde eles faziam sua refeição. Nessa posição, meio sentado, meio deitado. Né? Depois é que nós passamos para acho que da Idade Média para cá, um pouco antes da Idade Média, né? Saindo da Idade Clássica, nós passamos para ter mais as mesas. Né? O Platão tem um livro famoso, inclusive, O Banquete, né? Que é muito bacana. Ele trata de muitas reflexões nesse livro, né? O Banquete, tá? Se vocês quiserem anotar e quiserem procurar, vocês vão encontrá-lo por aí. Platão tem coisas lindas de se ler. Tem alguns livros mais religiosos, né? Mais voltados para a temática, como Fédon, né? Ele trata da alma, né? O próprio Apologia a Sócrates é um livro bem bacaninha, né? Eu gosto, né? Gosto dele. E a República, né? Que é um dos livros mais famosos de Platão. Eu tenho também, tá? Acho que eu tenho também Apologia a Sócrates e, se eu não me engano, eu tenho Fédon também. E dentro dessa... Eu já falei algumas vezes, eu vou só repetir, tá? Dentro desse livro A República, é que tem o mais famoso, é um inserto, né, que faz parte desse livro, né, o mais famoso ensaio de Platão, que é a alegoria da caverna, que nós recebemos aqui como o mito da caverna, mas o nome mesmo é alegoria da caverna, que ele trata, né, da ilusão das pessoas que vivem dentro do tempo. É muito bacana isso. Eu tenho um outro livro aqui também, já falei para vocês muitas vezes, né? Mas vou repetir, do Jean-Paul Sartre, que é O Ser e o Nada, né? Que ele aborda também essa questão da temporalidade, né? Ele fala do passado, ele fala do presente, ele fala do futuro, né? Enquanto dimensões do tempo, mas sempre deixando claro que ele também vê isso como fazendo parte do espaço. O tempo só existe no espaço. Né? Assim como... o Sartre escreveu esse livro depois de ler Ser e Tempo, né? Que é o livro mor do Heidegger, né? Martin Heidegger. O Martin Heidegger é um alemão, o Sartre um francês, para quem... Acho que a maioria sabe disso, até pela pronúncia do nome, né? Dos nomes. E os dois escreveram sobre a mesma coisa, o tempo. Né? Tem um outro livro bacana pra caramba, escrito por um inglês, né? Para não faltar inglês aí. Se eu não me engano, é Ilusões Perdidas. Eu pretendo adquirir esse livro para mergulhar nele ainda. Eu acho que é do Proust, tá? Não tenho bem certeza, mas Ilusões Perdidas, sim, eu achei um livro muito bacana, né? Muito, muito interessante de se ler. Livro é o que não falta para ler, né? Que é outra coisa também que eu procuro fazer aqui na Cururupitanga, sempre que possível, pego um ou outro livro para estar dando uma lida, né? Para estar me atualizando, né? Sempre a gente tem que estar se atualizando ou relendo livros que já leu, né?
para não esquecer, para não passar batido, né? Você tem que estar sempre, pelo menos eu penso assim, tá? Tem que estar sempre revisando aquilo que leu, aquilo que já leu, né? É bacana. Então, gente, aqui, ó, nessa quinta-feira, né? Hoje é quinta-feira, acho que 29 de maio, né? Amanhã uma querida amiga minha faz aniversário, eu até vou me lembrar de cumprimentar. Eu não dou, todo mundo sabe que eu não dou muita bola para aniversários, né? Mas de vez em quando, uma figurinha ou outra, eu dou um alô, eu mando um beijo para... Eu não dou bola nem pro meu aniversário, tá? Acho que aniversário a gente faz todos os dias. Cada dia que a gente vive é o dia mais importante das nossas vidas. É o dia que a gente está vivendo, né? Então é isso, tá? Daqui da Cururupitanga, né? Hoje foi este ensaio aqui verbal, né? Dessa abstração sobre o tempo, né? Que o João trouxe aqui para vocês. Vocês que chegaram até aqui, os heróicos e as heróicas que chegaram até aqui, se já ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam, compartilhem, entrem no canal, tem muita coisa aí para vocês analisarem, para vocês curtirem, para vocês assistirem, né? E você vai ter papos como esse aí para estar mergulhando, né? Eu acho muito bacana, eu gosto, tá? Se você gostar de papo profundo, por favor, sinta-se à vontade. Entre aí no nosso canal, Terapia na Natureza, curta e compartilhe os nossos vídeos, né? E como sempre, muito obrigado pelo carinho de sua companhia, né? E quando quiser e puder, se quiser, né? Entre aí no nosso canal, diga se você quer conhecer mais algo sobre a Cururupitanga, sobre o João, que o João certamente dará a devolutiva na sua demanda. Tudo bem, queridos, queridas? Que vocês tenham uma sexta-feira maravilhosa, que o universo preencha a sua vida com aquilo que você mereça, sempre com o que você mereça. Om Mani Padme Hum.